Está no Livro dos Espíritos, capítulo 9. Está lá no livro terceiro, né? No livro terceiro, capítulo 9. E nós vamos lá no subtítulo 6. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. A partir da pergunta 817. Acho que assim vai ficar melhor para que a gente possa encontrar. Aguardando apenas vocês se situarem, a partir da pergunta 817, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Está no livro terceiro, capítulo 9. E a partir da pergunta 817. Podemos começar? Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Hoje, muito se avançou nessa questão de igualdade, né? A mulher lutou muito para a gente estar onde nós estamos hoje, para exercer uma igualdade, um papel de igualdade, né? Tanto que hoje é muito levantado a pauta lugar de mulher, é onde ela deseja estar, é onde ela quer estar. E de fato é, né? De fato, essa conquista ao longo do tempo, ela veio acontecendo. Só que nós precisamos lembrar, primeiramente, quando a gente começar a estudar esse tópico, que o Livro dos Espíritos, ele saiu, foi lançado, né, no ano de 1857. Então, em 1857, foi codificado o Livro dos Espíritos, ou seja, século XIX. Então, veja bem, mais de 150 anos, né? Quase aí, ou quase, salvo engano, ou seja, 2 séculos para trás. Nós estamos aí no século XXI, né? No início desse século XXI ainda, mas nós precisamos ter na nossa mente isso para que quando a gente começar esses estudos, a gente fazer uma correlação ao que era lá atrás e aonde nós estamos hoje, tá? Para que nossa mente possa, então, ter um entendimento mais fácil sobre o tema, né? Tem muita coisa aqui que a gente já sabe como que acontece, mas nós precisamos passar pelo estudo, né? Não é porque é um assunto que todos nós talvez já estamos esgotados dele que nós vamos deixar de estudá-lo, vamos deixar de passar por ele. Na pergunta 817, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Então, Kardec já pergunta isso por quê? Porque naquela época, e perdurou por um bom tempo, as mulheres eram tratadas bem diferentes em relação ao homem, né? Existir mulheres não eram detentores dos direitos que existe hoje. Então, ele estava querendo dizer para os espíritos o seguinte: olha, se aqui está sendo diferente, e perante Deus, e perante Jesus, como se dá, né, essa questão da mulher, essa igualdade da mulher? E os espíritos respondem o seguinte: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, eles respondem com uma outra pergunta que nos leva também ao entendimento. Ele fala o seguinte: olha, né, os espíritos quis dizer o seguinte: olha, se Deus deu a mesma capacidade para cada um progredir, a mesma inteligência, não tem por que perante Deus serem diferentes. Então, ele já dá uma resposta, ele está ali interrogando, mas de uma certa forma ele está querendo que a gente chegue na resposta afirmativa, né? Ou seja, não há distinção. Todos somos iguais diante de Jesus, né? E a gente sabe, e a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos vem nos dizer que o espírito, ele não tem sexo, né? Ele pode ter a estrutura, se mostrar numa estrutura feminina, se mostrar numa estrutura masculina, mas quando a gente vem reencarnar, vir para a Terra,
né, para poder cumprir uma determinada missão, nós temos essa faculdade de, ora, estarmos em um corpo masculino, ora, estarmos num corpo físico feminino, né? Isso tudo vai depender das provas aos quais nós vamos precisar nos submeter, né? Então, essa distinção que iniciou-se lá atrás, isso começou na terra, isso começou na matéria, e não na questão de espírito. Pergunta 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões, né? De onde vem essa inferioridade moral, né? E os espíritos respondem do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade, né? Sobre a fraqueza dessa mulher. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Então, ou seja, de onde surgiu tudo isso? Isso tudo surgiu porque o homem achava, né, o homem no corpo físico, achava que a mulher era muito mais fraca, que o papel que a mulher exercia era um papel muito mais fraco. E esses homens que tinham esse pensamento, eles tinham o quê? Uma vista, né? Uma visão moral muito fraca, uma visão moral pouco desenvolvida, né? Então, se eles não tinham um desenvolvimento moral, eles achavam que deveriam utilizar-se da força, né? Então, o homem, de uma certa forma, ele exercia essa força, né, sobre essa mulher, usava aí uma força coercitiva para diminuí-la durante a sua jornada. E a mulher lá atrás veio se tornando submissa, sei lá se por medo ou se por respeito, eu acho que mais por medo, até que a gente sabe que o tempo foi passando, o mundo foi se desenvolvendo, a moral foi se desenvolvendo, as coisas foram modificando, né? Mas lá atrás, tudo iniciou-se dessa forma. O homem, com a pouca moral que tinha, exercia sobre aquela mulher a força e achava que eles realmente eram mais fortes que as mulheres e eram até mesmo superiores. Pergunta 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e a ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Então, ou seja, naquela época, lá no século XIX, pelo homem entender que tinha uma força física maior, ele desempenhava papéis mais rudes. E a mulher, por ser colocado sobre ela, que ela era de uma certa forma mais fraca, exercia então trabalhos mais suaves, né? Mas a gente sabe que hoje isso já mudou, porque a moral também um pouco modificou, né? Só que o que acontece? As provas e as amarguras, ambos passavam por elas. Pergunta 820. A debilidade física da mulher, a fraqueza física da mulher, não a coloca naturalmente na dependência do homem? Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para escravizar. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e a debilidade dos seres confinados aos seus cuidados. Então, André Luiz pergunta aos espíritos, né? Em que se dá, né, essa fraqueza física da mulher? Por que ela coloca a mulher dependente do homem, né? E nessa resposta, quando os espíritos falam que Deus deu forças para um proteger
proteger o fraco e não para escravizar, foi nesse sentido. O homem não está aqui para escravizar a mulher, para impor a mulher do nada. Cada um, ainda que a mulher tenha uma força física menor do que o homem, mas cada um está desempenhando um papel. Né? Se um tem uma força física para exercer aquilo que talvez a mulher não conseguiria, e agora a gente falando de força física, que homem tem mais força que a gente, que é mulher mesmo, né? Força física. Mas olha lá, a força física que o homem tem, né? Às vezes uma força moral, principalmente na questão de sensibilidade, que a mulher possui e o homem não possui. Então, cada um no seu patamar está desenvolvendo um papel. Né? Hoje, muita coisa já mudou, porque a gente sabe que tem muitos homens hoje em dia que conseguiram desenvolver essa sensibilidade, ainda que poucos, mas existe. A gente sabe que existe também mulheres que são mais rudes, né? Por quê? Porque isso, ao longo do tempo, foi modificando dentre os princípios e os valores que também foram modificando ao longo do tempo. Então, de maneira nenhuma, né, a mulher precisa exercer uma dependência do homem, porque a mulher também tem o seu papel aí dentro da sociedade. 821. As funções que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas aos homens. Aquilo que as mulheres naquela época foram destinadas a fazer tinham a mesma importância daquilo que os homens fazem? E hoje, né? Nós vamos trazer também para o hoje. Ele fala assim: olha, tem a mesma importância, sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida, né? A mulher, quando exerce a função de mãe, ela não exerce a função de mãe somente para uma menina, para um sexo feminino que esteja chegando. Independente do sexo, ela exerce esse papel, né? De ensinar, de dar os primeiros passos, as primeiras noções sobre a vida. Então, os espíritos estão dizendo o seguinte: as mulheres exercem um papel até maior, né? Em relação às funções aí do homem, né? Porque é a gente que vai dando rumo e aí dando seguimento nos primeiros passos daquele que chega. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Então, ele está perguntando, né? Os homens são iguais perante Deus. Eles deveriam também ser iguais perante as leis humanas? Este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Né? Então ele fala o seguinte: olha, perante Deus todos são iguais. Perante as leis humanas, às vezes nem sempre, mas era o que deveria prevalecer. Quando nós estudamos Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos veio nos falando isso. Quando o homem começa a sentir amor pela família, tem essa noção de prole, cerca uma propriedade e fala: aqui é meu, aqui é minha família, eu vou proteger, aqui você não adentra, porque aí também eu não vou adentrar. Para que eu não te faça aquilo que eu não queria que você fizesse comigo. Então, eles estabelecem ali, ainda que primitivamente, mas estabelece leis, regras a serem seguidas. Infelizmente, muito disso se perdeu no tempo, inclusive o respeito. Né? Hoje em dia, a gente se vê aí dentro de uma sociedade que poucos olham essa questão de respeitar o outro. Mas nós deveríamos tratar a nossa vida, tratar as nossas relações, como assim nós somos diante de Deus, sermos iguais, né? E não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse a nós mesmos. Pergunta 822A. De acordo com isso,
Para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre homem e mulher? De direitos, sim, de funções, não. Então, ele está dizendo o seguinte: se todos nós somos iguais perante a Deus e deveríamos ser iguais diante as leis terrenas, né? De acordo com tudo isso, a gente deve consagrar a igualdade de direitos entre homem e mulher, né? Então, aqui na pergunta anterior, ele vem nos falando dessa lei humana, no geral. E agora ele vem especificando direitos. Por quê? Porque lá naquela época, a gente sabe que, apesar das leis ser para todos, nem todo direito a mulher exercia, né? A resposta que ele vai dar aqui é sobre isso tudo que nós estamos conversando ao longo aqui da nossa reflexão, né? Era uma coisa que eles tinham já pré-determinado lá atrás, mas que foi mudando ao longo do tempo. E olha o início, aqui no início vocês vão perceber como que a fala é bem retrógrada. Então, olha só, ele fala aqui de direitos sim, mas de funções não. Então, ele fala o seguinte: olha, a mulher deveria sim exercer os mesmos direitos que os homens, mas as funções não. Né? Então, eles estão respondendo de acordo com aquela época, mas eles vão dar uma puxada para o futuro. E olha aqui, é necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Então, até aí, ele está ainda no que acontece lá naquela época, lá atrás. Apesar de reconhecer os mesmos direitos e reconhecer que a lei, no geral, deveria ser igual para todos. Mas ele vem logo a seguir dizendo o seguinte: a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça, né? Ou seja, se dá privilégio a um e não dá ao outro, é contrário à justiça. O justo é que ambos tenham o mesmo privilégio. Agora prestem atenção, a emancipação da mulher, né? Ou seja, essa liberdade da mulher ser o que ela quiser, né? Segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, apesar de entender essa questão da função, a emancipação da mulher segue o progresso da civilização, de maneira que, quando a civilização começar a ter um crescimento moral adequado, isso pode ser modificado, porque, se não modificado, essa escravização marcharia aí para uma barbárie, né? E foi o que aconteceu conosco. Apesar de lá atrás ser dessa forma, mas à medida que o tempo foi passando, e olha, mais de um século, as coisas foram modificando. E foram modificando porque a nossa moral também foi sendo modificada, né? Hoje a gente tem uma expansão de pensamento muito maior do que aquela mulher lá de trás. E a gente não precisa ir muito longe no século XIX. Nós podemos falar do século XX. Nós mulheres, hoje, e os homens, muitos deles também, têm uma mente completamente diferente do que aqueles homens e aquelas mulheres que viveram ali na década de 1920, 1930, 1940. Que eram mulheres que eram acostumadas a ser submissas às falas dos homens. E aqueles homens que eram, de uma certa forma, instigado a ser bruto, né, a ser mandão, a ser machista.
Hoje ainda existe? Existe, mas numa quantidade bem menor do que aquela época, né? Hoje nós já temos pensamentos diferentes, a gente sabe que a gente tem uma igualdade, que a gente pode exercer o mesmo papel que um homem exerce, principalmente no que diz respeito à inteligência intelectual, né? Nós podemos exercer o mesmo papel. E a questão da força física, embora a mulher ter, de fato, uma força física um pouco menor do que o homem, existem mulheres hoje que exercem papéis rudes, assim como os homens também. A gente vê muito por aí, né, determinados homens falando, se a mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser, por que ela não vai capinar um lote? Por que ela não vai também ter serviços na construção civil, que é muito pesado? E a gente só vê o seguinte, olha, está bem sem informação, né? Porque já tem mulher que exercem esses papéis com maestria e, olha, alguma delas melhores do que o serviço dos homens. Já tem mulher na construção civil, sim. Já tem mulher aí nessas. A mulher na roça, então, sempre existiu. Né? Então, desde quando tudo começou lá atrás até agora, eu acho que cada vez mais a gente vai se emancipando, ficando mais livre, ocupando onde a gente precisa ocupar, né? Exercendo e ter a lei ao nosso favor para que a gente possa ter igualdade nos direitos, né? Receber a mesma quantia, ter as mesmas regalias, desde que a gente exerça a mesma função. Né? Então, de lá para cá, fazendo um comparativo, nós evoluímos muito e nós desejamos que cada dia mais esse caminho da evolução aí possa se abrir, que a moral possa se expandir e que a gente vai, com o tempo, né, tendo uma visão diferente e que esse diferente seja uma visão para melhor. Vamos agora na igualdade perante o túmulo. Pergunta 823. De onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Aqui nesse item, tanto Kardec como os espíritos, eles vão tratar dessa questão de sepultura, de cemitério, de coisas materiais, de toda a pompa diante da morte do corpo físico. E a primeira pergunta que ele vem dizendo, vem perguntando, é de onde vem esse desejo, né? De perpetuar a própria memória nesses monumentos fúnebres, né? De onde vem esse interesse que, às vezes, a gente chega em determinados cemitérios, principalmente os mais antigos, né? Tá lá aquelas lápides, aquelas coisas monstruosas, né? Então, é isso que ele está perguntando, de onde vem isso, esse desejo do homem perpetuar aquele que por ali passou? E os espíritos respondem, né? Eles são curtos e grossos aí, né? Derradeiro ato de orgulho. Então, já vem dizendo para a gente o seguinte: olha, não é necessário essa pompa toda. O corpo físico morreu, acabou o corpo físico. A vida continua, continua. Aquilo ali é só uma veste. E o que mais importa não é aquela veste, embora nós, lógico, nós vamos ter respeito por essa veste. Né? Nós vamos ser agradecidos a Jesus por esse corpo que vai nos servir por um determinado tempo. Mas a gente não precisa exercer sobre esse corpo, nem tampouco sobre esses monumentos, a idolatria. Né? Vamos continuando. Pergunta 823A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este? Orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmo. Sim,
Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre a tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Então, quando ele pergunta, olha, essa santuosidade, né? Esses túmulos santuosos, que você olha para ele e só consegue ver riqueza. Não é mais os parentes do que pelo ente? E ele fala o seguinte, olha, mais uma vez ele nos afirma, não há necessidade disso. Muitas das vezes é porque eles querem demonstrar ali a riqueza que eles têm. Mas, de fato, eles deveriam ter mostrado àquele que teve ali, que já foi embora, que voltou para a origem, que teve a morte do corpo físico, ter demonstrado era o amor que tinha por ele enquanto ele estava ali em vida no corpo físico, enquanto era possível essa comunicação de uma forma direta, né? E lá no final ele vem dizendo o seguinte, olha, uma tumba, né, de um pobre, uma pessoa que foi pobre materialmente na terra, ela, de uma certa forma, não, não, não é menor do que aquela que está ali dentro daquela suntuosidade, né? E ele pergunta o seguinte, vocês creem que o mármore salva o esquecimento daquele que foi inútil? Talvez aquele que foi ali, que estava ali, muitos nem dele gostava, não teve utilidade nenhuma por onde passou, não soube aproveitar de uma certa forma a missão, principalmente junto dos familiares, vão cair no esquecimento, mas eles acham que trazendo, fazendo aquela suntuosidade, aquela coisa rica, né? Quando ele fala o mármore vai o salvar diante aí daquela tão falada cadeira da sabedoria. Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Ele fala o seguinte, não é isso. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. Então, você homenagear um homem de bem é justo, né? É uma pessoa que teve aí um bom exemplo, tanto é justo para aquele que foi, como para aquele que fica, é um ato bom. A tumba é lugar de encontro de todos os homens. Quando ele fala que a tumba é um lugar de encontro de todos os homens, não é para que você esteja lá diariamente, mensalmente. Ele está dizendo o seguinte: é o lugar para onde todos nós vamos. E todos nós quem? Nosso corpo físico, porque nosso corpo espiritual, se Deus quiser, com a fé que nós temos, com o discernimento que nós vamos conquistar, nós vamos estar bem longe dali. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. Ali nós somos todos iguais. Estamos todos de mãos vazias no que tange a bens materiais. Mas pode ter certeza que muitos ali vão estar voltando com as mãos cheias, cheias de coisas boas que fizeram ao longo da caminhada. Então, ter riqueza material não significa nada diante da morte do corpo físico. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá como aos seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança das suas boas e más ações será menos perecível do que seu túmulo. A pompa dos funerais não o lavará de sua torpeza e não o fará subir sequer degrau na hierarquia espiritual. Olha aí o que ele está dizendo. As nossas boas e más ações vão surtir muito mais efeito
do que uma sepultura, do que toda uma pompa em um velório, né? E essas pompas nos funerais, nós não estamos escapes de levar conosco tudo aquilo que nós fizemos, principalmente se nossa conta estiver mais negativa, né? Então, isso de uma certa forma, fazer um velório monstruoso, uma lápide monstruosa, não vai te fazer subir um degrau na hierarquia espiritual. O que vai falar por nós depois da morte do corpo físico somos nossas ações, boas e más. É aquilo que cada um vibra dentro de si. Se eu vibro coisas positivas, eu sou lançada a lugares positivos. Se eu estou ali numa vibração densa e pesada, eu sou arremessada para lugares também densos e pesados. Resumindo, né, a história, nós, quando nosso corpo físico morre, acabou. Não vale ali mais nada, né? A gente respeita, mas pega, devolve para onde tem que ser devolvido. Nosso corpo espiritual continua e o que vai prevalecer são as nossas boas e más ações. Vamos retornar da mesma forma que nós chegamos, com as mãos materiais vazias, mas nós queremos retornar vastos de paciência, né, de ter sabido aí ao longo do tempo exercitar essa paciência, de ter mais coragem, de ter cumprido a maioria das coisas que nós precisamos cumprir. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui. E a gente espera que cada um, né, nós esperamos que cada um de nós possamos verdadeiramente levar aquilo que nós viemos buscar, que é o nosso crescimento moral. Alguma dúvida, gente?